Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, segunda-feira da Semana Santa, e meditamos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali, ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume e do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, São João nos relata a passagem de Jesus por Betânia, lugar onde ele havia ressuscitado Lázaro. Ofereceram a Jesus um jantar e Lázaro estava à mesa com ele. Algo diferente aconteceu. Maria, a irmã de Lázaro, e Marta ungiu os pés de Jesus com quase meio litro de um perfume caro chamado nardo. O gesto de Maria tem muitos significados. Primeiro, ele demonstra desprendimento do mundo. O que é um simples perfume, ainda que fosse o mais caro do mundo, diante da maior riqueza que podemos ter, que é a oportunidade de estarmos aos pés de Jesus? Assim também devemos ser nós, buscar nos desprender de tudo que nos aprisiona ao que é temporal, passageiro e corruptível. Segundo o significado, é que abaixar é uma forma de reconhecer que aquele que está diante de nós, Jesus, é o único digno de adoração. Mas, mais do que inclinar o nosso corpo, é render o nosso coração a Jesus. Muitos são aqueles que, diante dos ídolos desse mundo, se humilham por um autógrafo, ou de uma selfie, ou de um simples toque. Jesus, na última ceia, mostrou aos discípulos que, se quiserem ter parte com ele, deverão lavar os pés uns dos outros. Terceiro ponto é que Maria demonstra ser uma mulher virtuosa e, com esse gesto, demonstra profunda humildade. Jesus vai dizer em São Marcos, capítulo 10, versículos 44 e 45, Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E por fim, o significado que o próprio Jesus revela a Judas, que se queixou de ela ter desperdiçado meio litro do perfume caro. Jesus diz: ela fez isso significando assim o dia da minha sepultura. No tempo de Jesus, os judeus conservavam a prática de ungir os corpos com aromas antes de serem sepultados. Jesus não podia ir a lugar algum sem que atraísse uma numerosa multidão. Os judeus, sabendo onde ele estava,
foram até ele, e quando os sumos sacerdotes souberam disso, decidiram matar Lázaro, porque muitos dos judeus que viam Lázaro ressuscitado deixavam o judaísmo e acreditavam em Jesus. Que nessa Semana Santa, a Semana Maior, a qual celebramos os passos da trajetória da paixão do Senhor, possamos oferecer a Ele o nosso coração como lugar de acolhida do seu gesto salvífico de amor, e o aceitarmos como nosso Senhor e Salvador, buscando realizar a sua vontade em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.